Já imaginou que o problema do teu quarto pode estar nos erros invisíveis que a tua decoração esconde? Coisas que parecem certas, parecem bonitas, mas que estão interferindo diretamente na forma como tu descansa e principalmente como tu te sente dentro desse espaço? E se eu te disser que com a estratégia certa tu consegue manipular o teu ambiente e fazer ele trabalhar para ti e não o contrário? Eu sou a Fernanda, arquiteta de interiores especialista em cores. Já deixa o teu like, te inscreve aqui no canal, porque por aqui a gente fala sobre decoração intencional todos os dias. Hoje o nosso foco vai ser em quartos de casal, porque é exatamente onde eu vejo mais erros acontecendo. E não são erros óbvios, tá? Não são os móveis, a cortina, o tapete, são erros invisíveis. Decisões que parecem corretas, mas que na prática te afastam de ter um quarto realmente confortável e equilibrado. O primeiro erro já começa polêmico, que é em relação às cores, principalmente quando o objetivo é melhorar a aproximação entre o casal. As pessoas acreditam que se pintarem uma parede de vermelho vão ter um quarto intenso, um quarto mais aconchegante e mais envolvente. Acontece que o quarto é um ambiente que precisa desacelerar o corpo, e o vermelho é uma cor de ativação. Ele estimula, ele aumenta o estado de alerta, ele traz energia. Só que dependendo da forma como ele é utilizado, isso vai na direção contrária do que um quarto precisa. Ele pode deixar o ambiente mais agitado, sabe, menos relaxante e até mesmo interferir na qualidade do sono, na qualidade do descanso, principalmente ao longo do tempo. Eu já vi isso acontecer várias vezes. O quarto fica assim, visualmente impactante, marcante, mas não sustenta o uso a longo prazo. A pessoa não consegue relaxar, não consegue desligar, então não é a melhor opção. Não é que o vermelho não funcione também, tá? É que ele precisa ser usado com intenção. Daqui a pouco tons mais fechados, como o bordeaux, o marsala, o vinho, por exemplo, são tons que funcionam muito melhor porque eles trazem essa sensação envolvente, mas eles não geram tanta ativação. E eu também acredito que se tu quer, né, utilizar essas cores, que tu pode trabalhar principalmente em elementos que tu consegue trocar com facilidade. Uma almofada, um cobre-leito, um detalhe, sabe? Porque se tu exagerar, tu não vai criar proximidade, tu vai criar tensão. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas se perde, porque todo mundo fala de cor, mas é difícil escolher uma cor com segurança. E é por isso que eu criei o mapa das tintas, para resolver isso de um jeito simples, filtrando pela sensação que tu deseja obter. Lá dentro, as cores estão todas organizadas exatamente assim, para que tu não precise ficar testando, errando e gastando várias vezes. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, tá? Aí para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nisso e escolher a cor de forma correta. Esse ponto de atenção, gente, ele vale também para outras cores, tá? O laranja, o amarelo, por exemplo, embora possam ser cores mais acolhedoras, elas também são cores estimulantes e precisam ser aplicadas na tonalidade correta. Então, o cuidado aqui ao utilizar uma cor de ativação é entender como usar, né, um tom mais fechado, mais equilibrado, mais suave, ponderar, utilizar em detalhes. Uma cor que eu gosto bastante de trabalhar em dormitórios, principalmente para melhorar essa aproximação do casal, é o Fendi, aquele Fendi mais rosadinho, sabe? É um tom que aquece o ambiente, mas não pesa. Além disso, combina com diversas paletas e cria essa sensação de acolhimento de forma muito elegante. Escolher uma boa cor é algo fundamental para o quarto, sim, mas a cor sozinha não sustenta o ambiente. O que realmente transforma o quarto é quando tu começa a trabalhar os sentidos. O toque, por exemplo, é uma coisa que faz muita diferença. Então, investir em tecidos mais macios, naturais, com bom caimento, isso muda completamente a experiência, sabe? Vale a pena investir em um bom jogo de lençol, de preferência de fibra natural, com toque macio. Sei que pode parecer um detalhe, mas é o tipo de coisa que vale a pena, sabe? Vale a pena tu gastar um pouquinho mais, porque tu sente a diferença todos os dias. No quarto, tudo que vai melhorar a experiência precisa ser levado em consideração, porque é onde a gente recarrega as nossas energias, né? Uma noite mal dormida afeta diretamente o nosso dia. Uma coisa que eu gosto muito, que eu vou te dar a dica, é
usar lençóis brancos como base, porque aí não tem erro, né, eles funcionam como um fundo neutro, um fundo elegante, e tu consegue trabalhar cor e estampa nas almofadas, na colcha, na peseira, nos detalhes da cama. Fica muito mais fácil de equilibrar e de trocar, né, quando tu enjoar. Outra coisa que faz muita diferença no quarto e que ninguém dá bola são os quadros. Eles influenciam muito mais do que parece, gente, porque tudo que tu coloca no teu ambiente vai comunicar alguma coisa, mesmo que de forma sutil ou de forma inconsciente, né. Então, se o objetivo do quarto é conexão, é proximidade, é cumplicidade, as imagens precisam reforçar isso. Então, cenas leves, cenas agradáveis e quando for utilizar fotografia, eu gosto que seja de momentos de do casal, sabe, uma viagem, uma memória boa, algo que fortaleça o vínculo das pessoas, porque para mim o quarto não é um espaço coletivo, ele é um espaço íntimo. Agora, de nada adianta acertar tudo isso e errar na iluminação, porque a luz, ela define o clima do ambiente, e aquela luz branca, forte, no quarto, quebra completamente a sensação de relaxamento. O ideal é sempre trabalhar com uma luz mais quente, uma luz mais amarelada, 2700K, por exemplo, é uma ótima alternativa. E se tu puder criar pontos de luz indireto, como um abajur, né, uma iluminação mais difusa, daqui a pouco uma fitinha de LED imóvel, muda completamente o ambiente. Eu gosto de usar luz quente, luz até mais alaranjada à noite, porque ajuda o corpo a desacelerar, né, eu acho que faz muita diferença. E tem um outro elemento que também, assim, a maioria das pessoas não considera, mas que é extremamente poderoso, é o aroma. O cheiro, eu já falei diversas vezes aqui nesse canal, né, ele tem uma conexão direta com o nosso cérebro. Então, com as nossas memórias, com a sensação que a gente tá sentindo. Então, quando tu escolhe um aroma para o teu quarto e usa ele com consistência, o teu corpo começa a associar aquilo com o descanso, com a pausa, com a conexão. Então te ajuda a entrar no modo de relaxamento muito mais rápido. Eu, por exemplo, gosto de aromas mais docinhos, né, mais adocicados, como amêndoas, baunilha, macadâmia, mas isso é muito pessoal, né. O importante é que não é qual aroma tu vai escolher, é ele estar presente, é fazer um ritual, fazer do teu quarto o teu refúgio, sabe, com uma boa luz, com imagens agradáveis, com uma roupa de cama macia. Isso, gente, de verdade, eu não dava bola, mas quando eu comecei a investir mais nisso, eu percebi que a minha vida é outra, a minha vida é outra. Todos os itens dessa lista são detalhes, detalhes que na maioria das vezes são negligenciados ou são deixados por último, mas que são exatamente esses ajustes mais finos que fazem a diferença no dia a dia. O quarto é um dos principais ambientes da casa, mas normalmente a gente concentra toda a nossa energia na sala de estar, que é onde a gente recebe as visitas, e acaba esquecendo de olhar com a mesma atenção para o espaço onde a gente realmente vive, né, que é o quarto. Então, o quarto ele não é só um lugar para dormir, ele influencia diretamente na tua rotina, na tua produtividade, no teu nível de descanso e até mesmo na forma como tu começa e termina o teu dia. E quando esses detalhes eles não estão bem resolvidos, tu sente isso, mesmo que tu não saiba explicar, sabe, assim, então invista no teu quarto, nos detalhes do teu quarto. E se esse vídeo foi útil para ti, não esquece de deixar o like e me contar aqui nos comentários o que tu pensa sobre tudo isso. Eu vou deixar outros 2 vídeos aqui que complementam essa nossa conversa, para que tu possa se aprofundar um pouquinho mais. Um beijo e até nosso próximo encontro.